Resolução de exercícios. Então, aí vai o nosso primeiro exercício. Calcule a área delimitada pela função x³ e o eixo x no intervalo 0, 1, sabendo que tem uma fórmula mágica aqui de somas de cubo. Lembrando que somas de cubo é 1 ao cubo mais 2 ao cubo mais até n menos 1 ao cubo mais n ao cubo. Soma dos n primeiros cubos, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Eu não lembro daquela fórmula que a gente fez, a n era igual a 1 sobre n qualquer coisa, eu não consigo me lembrar. Então, a ideia, eu vou fazer esse daqui como se eu não conseguisse me lembrar qual é a fórmula que a gente viu lá. Então, eu vou meio que tentar descobrir qual que é a fórmula. Vou fazer para 2 casos ali de retângulos, para a gente ver se a gente consegue lembrar da onde vem aquela fórmula estranha que a gente tinha. Para isso, o jeito mais simples é primeiro a gente ter o gráfico dessa função. O gráfico de x ao cubo, ele é alguma coisa assim. Importante que em 1 dá 1, em 0 dá 0, certo? E a gente só vai precisar desse pedaço. Então, vamos ampliar esse pedaço para ficar grandão aqui. Então, tá aí a nossa função. Lembrando que eu quero, no intervalo 0, 1, então eu quero calcular essa área aqui, certo? Bom, eu não lembro como é que faz, não tenho basicamente nenhuma ideia. Só lembro que a gente fazia aproximações de retângulos. Então, vou tentar aqui com 2 retângulos, para a gente tentar ver se a gente consegue chegar na fórmula. Se eu quiser fazer em 2 retângulos, então eu vou separar aqui, que vai ser meio, e aqui, que vai ser meio. E o que vai acontecer? Eu vou ter que localizar esse ponto aqui, para a gente fazer o nosso primeiro retângulo, e eu vou ter que localizar depois esse ponto aqui, para a gente conseguir fazer o nosso segundo retângulo. Como é que vai ficar então? Vai ficar da seguinte maneira: a área com 2 retângulos vai ser o seguinte: a área desse primeiro aqui é meio, por causa da base, vezes a altura. Bom, a altura nos requer esse ponto meio aqui. Qual é esse ponto aqui? Esse ponto aqui, ele tem essa altura aqui. Essa altura aqui é o valor da função no ponto meio. A gente consegue a altura de acordo com esse cara aqui. Já para o segundo, então, eu vou ter que somar com a área do segundo, que a base também é meio, e a altura vai ser dada por esse valor. Ou seja, esse ponto em y, ele vale quanto? Ele vale 1. Mas esse 1 veio da onde? Ele veio do valor da imagem desse ponto aqui. Então, vezes f, qual que é esse ponto aqui mesmo? Ele é meio mais meio. Então, ele é 2 vezes o meio. Então, ele é 2 sobre 2. Lembrando que eu estou fazendo esse tipo de conta só para manter todo mundo com o 2 embaixo, que vai nos ajudar bastante depois, na hora de encontrar uma fórmula. Não vou resolver, não é isso que eu quero. Vou pensar agora de novo. Não consegui ainda ver qual que vai ser a fórmula, não tá tão claro para mim como é que vai ser. Vamos testar então para 4 retângulos. Para 4 retângulos, significa que eu vou dividir o intervalo 0, 1 em 4 partes. Então, uma parte, isso aqui vai valer 1/4. Esse aqui vai valer 1/4. Esse aqui vai valer 1/4. E esse pedaço final aqui também vai valer 1/4. Uma vez que eu defini esses daqui, vamos marcar os retângulos. Então, eu vou ter um retângulo aqui, outro retângulo aqui, outro retângulo aqui e, por último, este retângulo aqui. Vamos ver, então, a questão de como é que seria os valores. A área com 4 retângulos vai ser a base. Então, esse 1 sobre n ali a gente já sabe. Vezes quem? F de quem? De quem e por quê, certo? A gente quer
f desse ponto aqui. Por que a gente quer f desse ponto? Porque f desse ponto, bom, daria essa altura aqui, seria exatamente o tamanho desse cara aqui. Seria o f de 1/4. Então, 1/4 aqui. Mas, vamos para o segundo retângulo. Ficaria como? Eu vou precisar da base, que é 1/4, vezes f de quem e por quê? Eu precisaria de f desse ponto aqui. Por quê? Porque f desse ponto vai nos dar exatamente essa altura, ó, certo? E aí, que ponto é esse? Esse ponto aqui, ele é 2 medidas de 1/4. 2 medidas de 1/4. É 2 vezes 1/4. Então, tá aí o nosso segundo retângulo calculado. Aí, o que acontece? Para o nosso terceiro, esse daqui, como é que vai ficar? Base é 1/4 vezes a altura. A altura requer esse ponto aqui. Por quê? Porque a altura vai ser a imagem daquele ponto lá. A imagem, então, f de quem? Quem é esse ponto? Esse ponto é 1, 2, 3 medidas de 1/4, ou seja, 3/4. Mais esse último aqui. Como é que a gente vai ficar com esse último aqui? Bom, a gente tem base 1/4, porque a gente já sabe que a base é sempre igual, vezes a altura, que vai ser como? Desse ponto aqui, eu vou precisar da imagem. Então, é f vezes... Qual é esse ponto? Esse ponto é 1, 2, 3, 4 partes de 1/4. Então, 4/4. Poderia pôr 1, mas lembrando, a nossa ideia é tentar montar a fórmula para chegar na área exata. Então, agora eu vou juntar um pouquinho essa fórmula, porque, ó, a 4 eu posso escrever como 1/4 vezes f de 1/4 mais f de 2/4 mais f de 3/4 mais f de 4/4. Ou, como a gente já viu que a gente pode usar o símbolo de somatório, a gente poderia colocar 1/4 vezes a soma de f de i sobre 4, com o i indo de 1 até 4. Bom, o i vai substituir aqui. Colocando i igual a 1, eu tenho esse, i igual a 2, i igual a 3, i igual a 4. Então, tá aqui uma fórmula um pouco melhor. Isso já nos dá de cara qual seria a fórmula para n retângulos. Então, reparem que se a gente entende qual é a ideia por trás, eu consigo montar a fórmula também. Vai ficar como? A n, porque agora eu não quero mais o 4, vai ser 1 sobre n, multiplicando o somatório i indo de 1 a n, eu não quero mais o 4, f de i sobre n. Opa, olha aqui, agora eu lembrei da fórmula. Ou, na verdade, a gente montou a fórmula de novo. Como a gente quer a área exata, a gente quer a área e não a aproximação dela, como é que a gente vai fazer? A gente vai calcular o limite desse cara aqui. Mas antes de calcular o limite, vamos primeiro organizar um pouquinho. Vamos ver a nossa função e substituir aqui. Como a nossa função ela é x ao cubo, a gente vai ter a seguinte situação. Somatório de 1 até n de f de in. Vamos fazer um puxadinho aqui para o lado para lembrar quanto que é f de in. Bom, a nossa função é f de x igual a x ao cubo, então isso é i sobre n ao cubo, que é i ao cubo, n ao cubo. Então, em vez de escrever isso aqui, a gente vai escrever aqui i ao cubo sobre n ao cubo. Aquela velha história, esses n's eles são constantes, que estão multiplicando todas as nossas somas, certo? Então, eles podem acabar indo para fora e a gente vai ter 1 sobre n na quarta, somatório de i ao cubo de 1 até n. Aí, o que a gente faz? Usa a fórmula mágica que o exercício nos deu, que é essa daqui, para substituir aquele somatório que a gente tem lá. Então, vai ficar da seguinte maneira. A n é igual a
1 sobre n na quarta, vezes n ao quadrado, n mais 1 ao quadrado, sobre 4. Vou simplificar um pouquinho nessa conta, porque esse n ao quadrado pode ir embora com esse n na quarta, e iria me sobrar que a nossa área aproximada vai ser n ao quadrado mais 2n mais 1, já abri esse pedaço aqui, dividido por 4n quadrado. Então, agora sim, a gente tem uma fórmula bem boa. Se a gente quer a área exata, basta a gente aplicar o limite. Então, se a gente quer a área exata, como é que vai ficar? Vai ser o limite de a n, quando n tende a infinito. No nosso caso, n quadrado mais 2n mais 1, dividido por 4n ao quadrado. Lembrando que quando o n vai para o infinito, nos basta os maiores expoentes. Se eles são iguais, nos basta os números da frente. Então, a gente tem que a área exata é 1/4. Assim, a área delimitada pela função x³ e o eixo x no intervalo 0,1 é 1/4. Então, repara que mesmo que a gente não lembrava desta fórmula aqui, certo? A gente conseguiu chegar nela simplesmente tendo a ideia por trás do que a gente precisava. Logicamente que o nosso desenho ficou feio pra caramba, mas a ideia ficou para 2 retângulos, para 4 retângulos, até que eu consegui montar a nossa fórmula geral e depois transformar ela numa coisa mais simples através da nossa função. Repara que nesse ponto é bem importante a gente saber quem seria a nossa função. Então, aqui está o primeiro exercício. Aproveitar que a gente já sabe a fórmula e vamos fazer o segundo. Está aqui o exercício 2. Calcule a área delimitada pela função f de x igual a x mais 1 e o eixo x no intervalo 0,1. Lembrando que a gente sabe somar os primeiros n números naturais. Para começar, o jeito mais simples é a gente fazer o desenho, só para a gente ter uma ideia do que acontece. Não vou usar o GeoGebra agora, vou fazer um desenho à mão, vamos ver como é que ele fica. Desenhei aqui os eixos. Como eu faço o gráfico dessa função? Bom, se o nosso x é 0, a minha função passa no ponto 1. Se o nosso x é 1, a minha função vai passar no ponto 2, nesse daqui. Então, a minha função é uma reta que passa por esses dois pontos. Vai ficar, então, alguma coisa assim. Não me interessa muito essa parte aqui da função, porque a gente só vai usar o intervalo 0,1. Então, o que é importante para a gente é só esse pedacinho. Repara que esse é um exercício legal que a gente poderia fazer utilizando figuras geométricas. Eu poderia dividir aqui, calcular a área desse quadrado, que é 1, e eu poderia calcular a área desse triângulo aqui, que é base 1, altura 1, dividido por 2, dá meio. E depois eu somaria essas duas áreas e chegaria em 3 meios. Então, a nossa ideia não é fazer por figuras geométricas, mas a gente sabe qual que é a resposta que a gente vai ter que chegar. A nossa ideia é fazer usando a fórmula que a gente aprendeu. Então, vamos reescrever ela para ver como é que fica. A na n é 1 sobre n, somatório de i, de 1 até n, de f de i sobre n. Essa é a nossa fórmula para aproximar a área em n retângulos, certo? Não é a área exata, é só aproximando ela. Logicamente que a gente vai precisar transformar isso daqui, então vamos primeiro calcular quanto vale f de i n. Como é que vai ficar? A nossa função f é dada por x mais 1, então é i sobre n mais 1. Então, em vez de escrever isso daqui, a gente pode colocar isso aqui, i sobre n mais 1. A gente pode trocar essas duas informações. Como é que vai ficar então? A área aproximada em n retângulos é 1 sobre n, que multiplica a somatória i de 1 até n
de I sobre N mais 1. Aqui fica um caso bem interessante para a gente de novo pensar em soma. Repara que a parte mais difícil desses exercícios é a gente pensar na soma. Olha o que acontece. Vamos pensar de novo o nosso N sendo 4. Então, eu teria assim, somatório I de 1 até 4 de I sobre 4 mais 1. Como é que ficaria isso? Ficaria assim, 1 sobre 4 mais 1, esse é o primeiro termo, mais 2 sobre 4 mais 1, mais 3 sobre 4 mais 1, mais 4 sobre 4 mais 1. Concordam comigo que eu poderia reescrever isso aqui? Como são todas somas, eu não preciso desses parênteses. Eu poderia escrever 1 sobre 4, mais 2 sobre 4, mais 3 sobre 4, mais 4 sobre 4, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Esses daqui, eu poderia de novo escrever como somatório. Como é que ele ficaria? Somatório de I sobre 4, o I indo desde 1 até 4. Vai dar exatamente esses caras. Substituindo por 1 é esse, por 2, por 3 e por 4. Mais a somatória do número 1, o I indo de 1 até 4. Por que o I indo de 1 até 4? Isso aqui vai dar o quê? Coloca I igual a 1, vai dar 1. Coloca I igual a 2, vai dar 1. I igual a 3 é 1, I igual a 4 também é 1. Então, quando a gente tem um somatório, a gente pode quebrar uma soma dentro de um somatório em dois somatórios pequenos. E outra coisa legal, que eu vou fazer já na linha seguinte, é falar que isso daqui é a mesma coisa que o número lá de cima, 4. Porque eu vou somar 1 quantas vezes? Eu vou somar 1 4 vezes. Então, eu vou fazer em duas linhas para a gente não se perder. A primeira linha, vou escrever esse aqui. E na segunda linha, eu já vou trocar o segundo somatório. Como é que vai ficar, então? Primeiro fica assim, lembrando que a gente precisa colocar esse, porque esse número está multiplicando todo mundo, porque antes ele estava multiplicando todo mundo. E agora, que nem eu falei, vamos substituir esse cara aqui por N, porque é 1 mais 1 mais 1 mais 1, N vezes. Então, vai ficar A na N, 1 sobre N, que multiplica o somatório de I indo de 1 até N, I sobre N mais N. Já nos livramos de um somatório. Nos livrar desse aqui, a gente já sabe como funciona. Por quê? Porque a gente sabe que esse N aqui, a gente pode colocar ali para fora. Então, vai ficar a N, 1 sobre N, que vai multiplicar o quê? 1 sobre N, somatório de I, indo de 1 até N de I, mais N. E aí, o que eu faço agora? Bom, esse aqui o exercício nos deu. Tá aqui, ó. N vezes N mais 1 sobre 2. Então, eu posso substituir essa informação. Vai ficar como? A N é 1 sobre N, que multiplica 1 sobre N, que multiplica um monte de multiplicação aqui. N mais 1 sobre 2 mais N. Posso simplificar e eu vou fazer duas coisas agora. Primeiro, eu vou simplificar esse cara com esse. E depois eu vou mexer nessa multiplicação. Esse multiplica esse e esse multiplica esse, certo? Então, vai ficar assim. A N vai ser igual a N mais 1 dividido por 2N, porque é N vezes 2, mais N sobre N. Por quê? Porque esse 1 sobre N multiplicou esse N. Logicamente, esse cara aqui dá 1, então, finalmente, conseguimos chegar numa fórmula que vai ser N mais 1 sobre 2N mais 1. E agora eu não consigo mais mexer em nada. Poderia tirar o mínimo, mas eu acho que não tem tanta importância pra gente. Podemos deixar assim mesmo. O que a gente quer é a área exata. E se a gente quer a área exata, não nos basta a N. A gente tem que calcular o quê? A gente precisa calcular o limite quando N tende a infinito
do nosso AN. O nosso AN é quem? É n mais 1 sobre 2n mais 1. Esse limite aqui é tranquilo, reparem que a gente tem uma soma, então é esse limite mais esse limite. Vou até escrever ele separadinho para a gente não esquecer do 1. E aí vem a velha história de que, como esses dois caras têm o mesmo índice, a resposta são os números que estão na frente. Ou, falando mais bonito, são os coeficientes. Então, o nosso limite vai ficar meio mais o limite de 1, quando n tende a infinito, que é 1, ou seja, os exatos 3 meios que a gente tinha achado antes. Então, repara que o exercício ele não é difícil. A parte mais difícil é que a gente não conhece muito, a gente não trabalhou na nossa vida com esses símbolos de somatório. Com o tempo a gente pega a prática e com o tempo a gente vai começar a trabalhar com o símbolo de integral. Trabalhando com o símbolo de integral, essas somas elas começam a desaparecer. Porém, se a gente quiser montar uma fórmula, a gente vai ter que passar por essas somas. Terminando o nosso exercício, como é que vai ficar? A área delimitada por f de x igual a x mais 1 e o eixo x no intervalo 0, 1 é 3 meios. Lembrando sempre de deixar a resposta. Então, nesta aula é isso daqui. Bora para a próxima aula.